Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? O meu nome é professora Andrea. Estão precisando de uma mãozinha na química? Bora lá! Vem estudar comigo! Hoje vamos dar continuidade à parte da química, físico-química, que estuda os gases. Aula de hoje, transformações de massa fixa ou também transformações gasosas. Acompanha comigo! As grandezas físicas associadas aos gases, no caso pressão, volume e temperatura, são denominadas variáveis de estado. E uma transformação sofrida por um gás corresponde à variação de pelo menos duas dessas grandezas. As variáveis de estado foram estudadas na aula número 1. Se você perdeu essa aula, corre! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Tem muita coisa importante rolando por aqui. Olha só, o estudo dos gases foi difundido entre os séculos 17 e 19 por meio de cientistas que desenvolveram as leis dos gases. E essas leis foram obtidas através da manipulação das grandezas associadas e utilizando também um modelo teórico chamado de gás perfeito, que foi criado para estudar o comportamento das substâncias no estado gasoso. Temos 3 variáveis de estado, certo? Logo, teremos então 3 transformações de massa fixa. Vamos lá para a primeira. Transformação isotérmica. Nessa transformação, temos a temperatura constante, a temperatura fixa, e irão variar as outras 2 variáveis de estado, no caso, pressão e volume. Olha só essa imagem aqui no slide. Verificamos no termômetro que a temperatura está fixa, o volume está variando, também a pressão, que aqui está representada por essas cartinhas amarelas. Chama atenção para a interpretação de imagens, porque às vezes isso é necessário. Outra coisa, a temperatura é uma grandeza que vai medir o quê? O grau de agitação das moléculas, ou seja, a sua energia cinética, que mede a energia, o movimento. A transformação isotérmica foi estudada por Robert Boyle, que formulou a seguinte lei: P1V1 igual a P2V2. Nesta transformação, as grandezas pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, à medida que eu aumento uma, eu diminuo a outra e vice-versa, ok? Quando eu posso utilizar essa fórmula? Primeiramente, quando a temperatura for fixa, mas eu preciso obedecer também o seguinte: mesma unidade das grandezas nos 2 lados da equação. Por exemplo, se a pressão 1 estiver em milímetro de mercúrio, obrigatoriamente a pressão 2 também deve estar na mesma unidade, ou seja, milímetro de mercúrio. Precisa ser exatamente milímetro de mercúrio? Não, foi só um exemplo. O volume. Se o volume 1 estiver em litros, o volume 2 também deverá estar em litros. Mas, e se não estiver, o que eu faço? Regra de 3. Spoiler, vou fazer um vídeo somente com regras de 3, com associações para ensinar a fazer essas transformações. Beleza? Agora, graficamente, olha só, nesse diagrama de pressão versus volume, temos uma hipérbole. Observe, diminuindo a pressão, eu tenho um aumento de volume. O que eu falei? Grandezas inversamente proporcionais. Esse gráfico recebe o nome de isoterma. Beleza? Vamos para a próxima. Transformação isobárica. Agora aqui temos a pressão constante. O que é que vai variar? As outras 2 variáveis de estado. No caso, temperatura e volume. Observe a imagem.
Pressão constante, mesmo número de cartinhas amarelas no estado 1 e no estado 2. Observe a temperatura no termômetro. Temperatura varia. Observe o volume. Está variando também. E olha só, a pressão é uma grandeza que relaciona a aplicação de uma força em uma determinada área. Então, matematicamente, é expressa por pressão igual a força dividido pela área. Portanto, no estudo dos gases, a pressão de um gás corresponde à força exercida através dos choques das moléculas nas paredes internas do recipiente. Quem estudou essa transformação? Charles E. Gay-Lussac. Então, a partir das suas observações, foi formulada a lei de Charles e Gay-Lussac. Fórmula V1T1 igual a V2T2. Sempre há um pouquinho de confusão. Quem é que fica no numerador, quem é que fica no denominador? Então, vai uma dica. Temperatura sempre de braços abertos e algo em cima dela. Esse macete pode ser ridículo, mas faz você lembrar. Tesão, temperatura de braços abertos para que algo fique em cima dela. Aqui nesse caso, volume. Quando que eu posso usar essa fórmula? Primeiramente, quando a pressão for constante. Tenho que obedecer unidades iguais nos dois membros da equação? Sim, unidades iguais no membro 1 e no membro 2, inicial e final. Agora aqui tem mais uma observação. Temperatura obrigatoriamente na escala Kelvin. Então quer dizer que eu vou ter que transformar de Celsius para Kelvin a temperatura? Sim, sempre assim. Funciona com regra de 3 também? Nananina, não. Aqui eu sei que 0 graus Celsius equivalem a 273 Kelvin. Então, nada de regra de 3 para fazer transformação de unidade de temperatura. 0 graus Celsius equivalem a 273 Kelvin. Então, você sempre soma 273 a temperatura que você tem em Celsius e vai obter a temperatura em Kelvin. Ok? Para frente, graficamente, como que representamos essa transformação? Observe, volume versus temperatura. Aqui agora temos uma reta oblíqua. Ok? Para frente, última transformação, isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Eu posso chamar ela dessas 3 formas. Nessa transformação, eu tenho o volume constante. Então, eu vou variar pressão e temperatura. Observando a imagem, volume igual, temperatura, termômetro, diferente. Quantidade de cartinhas representando a pressão, também diferentes. Então, observo que eu tenho uma transformação com volume constante. O volume de um gás corresponde ao volume do recipiente que esse gás está ocupando, pois as moléculas preenchem todo o espaço disponível. Não se esqueçam, as moléculas no estado gasoso apresentam uma força de coesão muito pequena. Então, essa força não permite que as moléculas fiquem coesas, como no estado sólido, por exemplo. Então, as moléculas no estado gasoso se expandem. Quem estudou essa transformação com volume fixo? Charles, que postulou o que veio a ser conhecido como a Lei de Charles. E agora eu vou ter o quê? P1T1 igual a P2T2. Mais uma vez a dica, temperatura de braços abertos. Para quê? Para que aqui fique a pressão em cima dela. Quando que eu vou poder usar essa equação? Quando o volume for fixo. Unidades iguais dos dois lados da equação? Exatamente assim. E a temperatura também em graus Kelvin. Não se esquece, mais uma vez,
Não é por regra de 3 que eu transformo a temperatura de Celsius para Kelvin. E sim, eu somo 273 a temperatura que está em Celsius, certo? Bom, e o gráfico? Aqui no diagrama pressão versus temperatura, também observamos uma reta oblíqua, ok? Bom, para finalizar, a lei de Boyle e as leis de Charles e Gay-Lussac podem ser reunidas em uma única expressão, que se chama equação geral dos gases. Aqui nada vai ser constante, tudo vai estar variando. E eu tenho a seguinte fórmula: P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. A gente lembra de um macetinho que é assim, pivete1, pivete2. Quando que eu uso essa equação? Quando eu estiver com as 3 variáveis de estado e quando eu tiver as mesmas unidades. Para isso, não se esquece, pode ter unidade diferente? Até pode, mas antes de aplicar na fórmula, você precisa transformar essas unidades, deixar tudo igual dos dois lados da equação. Não se esquece também, temperatura aqui na escala Kelvin. Para finalizar, fica a dica dessas informações. Transformação isotérmica. Temperatura constante. Pressão é inversamente proporcional ao volume. Grandezas inversamente proporcionais. Transformação isobárica. Volume é diretamente proporcional à temperatura. Se eu aumento um, aumento outro. Da mesma forma. E última, transformação isocórica. Transformação que eu tenho um volume constante. Vai variar quem? Pressão. E se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Grandezas diretamente proporcionais. Inversamente proporcional só na isotérmica, ok? Então, por hoje é só. Precisando de uma mãozinha na química? Já sabe aonde encontrar. Então também inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Curta, comente, deixe seu pedido de dúvida, eu vou buscá-la para você. Um super ultra mega power beijo no coração e até a próxima aula.